Vamos lá para mais um vídeo. Eu sou Yuri, sou psicólogo e essa aqui é a minha vida cotidiana. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito interessante que é sobre fracasso. Inclusive tá aqui no quadro: o fracasso é temporário. Se você acha que o fracasso é um diagnóstico e define quem você é, meu amigo, você tá muito errado. O fracasso não te define e você não é uma pessoa pior por estar fracassando. Muito pelo contrário. Se você fracassa e passa por isso de uma forma natural, se liga que o assunto do vídeo é muito interessante e eu quero trocar essa ideia com você, beleza? Mas não demorem, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, porque essa informação que eu vou te passar tá valendo muito mais do que café, e olha que café tá caro. Agora vem cá e me diz, o que você sente quando você falha? Você sente medo, vergonha, medo do julgamento das pessoas? Você sente algum tipo de ansiedade, por exemplo? A verdade é que o fracasso não é um evento externo, ele ativa várias respostas internas profundas na gente. Pode desencadear uma série de emoções, uma série de pensamentos e nos levar a vários outros tipos de comportamentos que podem ser destrutivos e não fazer bem para nossa saúde mental e nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Mas e se eu te dissesse que o fracasso não é um diagnóstico e sim um processo natural da vida do ser humano? O que você me diz? O fracasso pode ser neurologicamente e emocionalmente um motor de impulsionamento para o nosso desenvolvimento pessoal. Interessante, né? Vamos começar então com o impacto neurológico e emocional que o fracasso tem em nós seres humanos. O cérebro interpreta o fracasso como uma ameaça, ativando então a nossa amígdala, que é o órgão responsável pela resposta ao medo, ou situações de estresse também. E esse medo do fracasso pode gerar várias reações automáticas, como procrastinação, evitação de algo, uma esquiva ou a paralisia emocional, simplesmente por acreditar que o fracasso é um diagnóstico. E ainda existe a autocrítica negativa do ser humano que ativa o córtex pré-frontal de uma maneira muito negativa, dificultando então a motivação pra gente recomeçar a fazer algo assim que a gente fracassa. Entende que pessoas que têm um bom funcionamento do córtex pré-frontal têm uma boa motivação e o fracasso então se torna um processo temporário e necessário para o aprendizado, por exemplo? Esse tipo de pessoa tem mais resiliência emocional a acontecimentos externos por conta de sua mentalidade forte. O fracasso também mexe muito com as crenças limitantes dos seres humanos. A gente tem muitas crenças que nos limitam e limitam a nossa capacidade e o nosso agir mediante a várias outras situações, inclusive as situações de fracasso, por exemplo. O fracasso ele pode então reforçar crenças limitantes que a gente tem, por exemplo, como uma crença de incapacidade, e isso é muito mais atenuado em ambientes onde as pessoas têm mais pressão. Por exemplo, em uma casa onde você cresce e você tem muita pressão para ser perfeito, ou em um trabalho que você tem uma pressão muito grande para poder entregar uma meta. E psicologicamente a gente tende a supervalorizar as falhas do que as nossas conquistas. É muito comum a gente ter boas conquistas e ainda assim focar naquilo que é uma falha, aquilo que a gente considera um erro ou um fracasso. Já reparou nisso? Pois é, o ser humano tem muito disso. E no meio de todo esse assunto que a gente vem conversando até agora, existe a nossa mentalidade em relação ao fracasso e como a gente pode definir então o fracasso como apenas uma pequena etapa para que a gente atinja maiores níveis de desenvolvimento. Existe a teoria da mentalidade de crescimento, que foi formulada pela PhD Carol S. Dweck. Inclusive, ela fez um livro muito bom chamado Mindset. E esse livro aqui, inclusive, esse aqui é um ótimo livro, eu li ele tem pouco tempo, e esse livro é muito interessante para falar sobre mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, que impede a gente então de buscar melhorias e nos tornarmos melhores versões, mas não só em desenvolvimento profissional, também no desenvolvimento pessoal, dos pais com os filhos, em todas as áreas da nossa vida, para ser mais direto. É um ótimo livro, uma boa recomendação para você. Neste livro, ela postula então que pessoas com mentalidade fixa tendem a ver o fracasso como um diagnóstico e tendem então a não procurar melhorias mediante um processo de fracasso. Ou seja, essas pessoas veem o fracasso como um sinal de incompetência, por exemplo. Já na mentalidade de crescimento, as pessoas enxergam o fracasso como um erro natural e uma etapa necessária para o processo de aprendizagem e melhoria de si mesmos. Você entende então a dualidade? De um lado você tem a mentalidade fixa, como o próprio nome já sugere, que te deixa travado, e a mentalidade de crescimento, que por mais que existam percalços, ainda busca evolução e ainda está em constante evolução. Outro ponto muito importante são os valores humanos. Eu sempre falo aqui nos vídeos sobre valores humanos para você e é muito importante que você entenda isso. O fracasso, para pessoas que fazem essa correlação de fracasso com valor pessoal, é muito mais dolorido. Isso gera uma gama de sentimentos ruins. A pessoa então começa a se sentir triste, angustiada, ansiosa, simplesmente por algo que deveria ser natural da vida dela. Cara, e aí vem um passo muito importante desse vídeo, que é você transformar o fracasso em autoconhecimento e transformar todos os seus erros em um combustível para que você continue melhorando e fazendo as coisas da melhor forma possível. Esse vídeo aqui, inclusive, é uma prova disso. Eu estou sempre buscando melhorias. E se esse vídeo não ficar bom, eu faço um próximo tentando acertar e eu faço outro depois para ser melhor e faço mais um e assim sucessivamente. Neste ponto aqui eu tenho 4 passos que vai te ajudar então a reformular o fracasso em uma ótima experiência para que você se desenvolva da melhor forma possível. O primeiro passo, você deve reinterpretar a sua experiência. Ao invés de ver um fracasso como uma prova da sua incapacidade, veja o fracasso apenas como um dado da sua jornada. O fracasso é justamente o ponto onde você erra, reavalia e então passa a mudar a sua estratégia para não cometer esse erro novamente. E quando você faz isso, você então começa a crescer de forma mais rápida. Trabalhe a sua resiliência emocional. Existe um campo da psicologia que a gente chama de psicologia positiva. Isso não quer dizer que você deve ter aquela positividade tóxica
clássica, blá 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 blá, não sei o que, tal, tal, tal. Não significa isso. Significa que você deve, então, ter controle emocional, trabalhar as suas emoções mediante as adversidades da sua vida e buscar um meio para manter o equilíbrio. É muito simples. Você pode compreender as etapas e fazer uma coisa de cada vez, ao invés de tentar abraçar tudo e não conseguir fazer nada. Observe os seus padrões emocionais. Nós, seres humanos, temos padrões emocionais porque vivemos em vários ambientes distintos e nos comportamos de maneiras adequadas em vários ambientes. Então temos alguns padrões emocionais. Você evita desafios por medo de errar? Você se julga mais severamente do que você julga as outras pessoas, por exemplo? Essas respostas podem estar ligadas então a experiências passadas que moldam sua percepção então sobre o que é fracasso. Experimente a autocompaixão também. Tente se entender. É mais fácil a gente ser mais compassivo com as outras pessoas do que com nós mesmos. E esse é um dos grandes problemas da nossa geração. A gente fica pensando sempre no exterior e esquece daquilo que está interno a nós e que nos ajuda então a sermos pessoas melhores. A sua responsabilidade emocional para consigo mesmo é muito importante. Você precisa então entender quais são as suas emoções, os seus padrões emocionais, o ambiente em que você está e os seus valores, para que você consiga então, de uma forma muito mais assertiva, entender que o fracasso é uma etapa natural da sua vida e que você deve passar por ele de uma forma tranquila para que você consiga então aprender cada vez mais e atingir níveis de desenvolvimento muito maior. É isso. Eu te vejo no próximo vídeo e lembre-se sempre de que, cara, o fracasso é temporário, ele não te define, ele não é um diagnóstico. Você não é menos do que outras pessoas justamente porque você está fracassando. Na verdade, isso te faz ser melhor, porque quando você fracassa e continua, você ainda é melhor, porque você ainda está fazendo algo, você ainda busca algo. É isso. Eu te vejo no próximo vídeo.